Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Zélia. Olha, não é por querer me gabar de jeito nenhum, mas algumas colegas minhas, porque eu sou enfermeira padrão, algumas colegas minhas me chamavam de doutora. Segundo elas, eu sou uma pessoa de um dom muito grande para a área da saúde. Você me perdoa, eu detesto o autoelogio. E realmente eu não acho uma coisa que seja salutar, bonita, mas eu tenho que relatar para que vocês possam entender toda a minha história. Então, as pessoas no ambiente hospitalar, onde eu era enfermeira padrão, elas às vezes exageravam, elas me chamavam de doutora porque elas entendiam que eu era uma profunda conhecedora da área. E de acordo com algumas colegas e colegas meus, eu ajudei a salvar algumas vidas. Mas aí, a opinião dessas pessoas, eu estou apenas relatando para vocês os fatos tais quais eles aconteceram. Porque essa história, a que eu quero contar para vocês agora, na história da meia-noite, é uma história que, para algumas pessoas, ela pode ser bastante, assim, polêmica. Mas para outras, nem tanto. Um fato normal. Ambas as opiniões, elas acabam divididas, mas levam a uma tese que as opiniões são diferentes, né? O ser humano, um é diferente do outro, a verdade é essa. Aquele senhor, meu colega, o Antônio, ele sempre gostou também de trabalhar no ramo hospitalar. Ele era muito educado, inclusive ele criava uma família dentro do ambiente hospitalar. Eu vou explicar. No fundo do hospital havia lá uma pequena casinha e ele mantinha a família dele lá. Então, essa era a figura do Antônio. E cada paciente que entrava naquele hospital, o Antônio conhecia. Ele era designado sempre para encaminhar a pessoa. Ele não era um profundo conhecedor assim da área da saúde. Eu digo, ele não tinha formação. Como eu sou enfermeira padrão. Ele não tinha esse título, mas era ele que encaminhava as pessoas. Eu diria o seguinte, que ele era um trabalhador, um grande servidor da saúde daquele hospital. Ele dava muita assistência a muitos pacientes, como se aquele paciente fosse de fato uma pessoa que ele conhecesse e que até pertencesse à sua família, aquela que morava lá no fundo do hospital. Em pouco tempo, o senhor Antônio, ele foi acumulando um acervo grande de prestação de serviço e ele dizia para mim, a toda hora ele falava, olha, dona Zélia, se um dia eu quero escrever um livro a respeito aqui das histórias dos pacientes. E ele dizia que o título do livro que ele iria escrever era exatamente assim: Como é difícil lidar com a morte. Como é difícil lidar com a morte. Eu achava interessante essa postura dele. Naquele lugar que ele chamava
de cantinho da despedida. Tinha um determinado lugar no hospital que ele chamava de cantinho da despedida. Então, quando aquele doente estava numa fase terminal, normalmente ele colocava aquele doente numa cadeira de rodas e ele levava para aquele cantinho da despedida. Eu vou explicar mais ou menos para que vocês entendam como é que era esse lugar. Havia uma mangueira no fundo do quintal, uma mangueira bonita, uma árvore bem frondosa, que formava uma sombra bonita. E ali ele cevava os pássaros, além da própria fruta da manga, né, que a mangueira oferecia, ele cevava com milho, com a quirela do milho, com água. Então, para aquela mangueira vinham muitos pássaros. Pássaros canoros, outros nem tanto, uns muito bonitos, outros nem tanto, mas os pássaros vinham para ali. Então, quando o doente estava nas últimas, ele chamava assim, ele colocava numa cadeira de rodas e levava para o cantinho da despedida, que era debaixo da mangueira. Então, o paciente ficava ali, admirando a beleza dos pássaros, ele contando, olha, aquele é tal pássaro, aquele ali, olha lá o João de Barro, ele tinha uma casinha de João de Barro, ele deu a sorte de um João de Barro fazer uma casinha lá na mangueira, tinha uma goiabeira por perto. Então o Antônio, ele fazia aquilo com muito gosto, mas sempre que a gente via ele levando um paciente para ali, sabíamos que aquele paciente estava vivendo os seus últimos momentos. Era o cantinho da despedida. Então, exatamente por isso que o Antônio dizia que ele tinha muita vontade de escrever um livro. E o livro teria esse título, Como é Difícil Lidar com a Morte. Então ele começou a enxergar a vida como a vida é de fato. Que tudo é assim. Tudo na vida tem o seu começo, tem o seu meio, mas, lamentavelmente, também tem o seu fim. E aquele lugar, o cantinho da despedida, existia no hospital, debaixo da mangueira, onde ele cevava os pássaros. Quanta gente passou os seus últimos momentos aqui na terra, debaixo daquela mangueira, admirando os passarinhos do Antônio. Cada dia naquele lugar era um aprendizado novo para o Antônio, mas era um aprendizado que ele fazia questão de passar para todo mundo. Principalmente porque ele tinha às vezes a sensação da própria inutilidade. Segundo ele, o que mais ele lamentava era muitas vezes não poder fazer nada mais por aquela vida. Nada mais podia ser feito. Ele normalmente escrevia o relatório final da vida de cada um. E o relatório de cada situação era um ponto-chave que ele fazia até para deixar guardado, numa espécie de diário que ele escrevia, os momentos mais importantes ali vividos. Olha, o Antônio deu para que vocês percebessem o seguinte, ele não tinha formação na área da saúde, mas ele era um profundo conhecedor, especialmente do fim da vida. Até que o Antônio foi designado para cuidar de um paciente terminal com problema de câncer. Aquele paciente, no hospital, já tinha uma vida vegetativa. Até a respiração desse paciente acontecia já através de aparelhos. O Antônio, ele tinha uma coerência na sua opinião. Ele achava que um paciente, na condição em que estava aquele senhor, um senhor já bastante idoso, aquele senhor tinha quase 90 anos de idade. Ele dizia o seguinte, que naquele estado vegetativo, prolongar ainda mais o sofrimento da pessoa, era exatamente isso, era prolongar o sofrimento, era fazê-lo sofrer mais. Então ele observando a vida daquele senhor de quase 90 anos e nas últimas, às vezes tendo a vida dele mantida só com aparelhos ligados, o Antônio ele tinha uma opinião, ele achava que devia-se abreviar aquele sofrimento, embora ele realmente se sentisse atado pelas leis, as leis do nosso país, as leis do nosso Brasil, que são bastante severas. Num caso de eutanásia, a pessoa pode ser, uma vez que se comprove isso,
punida e punida severamente. Mas na casa daquele senhor de quase 90 anos, em fase terminal de câncer, o Antônio vivia a dizer: olha, ô Zélia, quando ele me encontrava, né? Olha, dona Zélia, esse senhor já morreu. Na verdade, ele já morreu faz tempo, ele só está sobrevivendo devido a esses aparelhos. A tecnologia, neste caso, na minha opinião, dizia ele, não veio para somar. A vida para esse senhor já foi, só está sendo prolongada para o sofrimento dele. Ele cumpriu o seu ciclo natural, mas por ordem de uma lei do homem, a natureza, nesse caso, ficou em segundo plano, dizia ele para mim. Embora eu muitas vezes entendesse o que ele estivesse querendo dizer, eu discordava, porque eu havia recebido estudo e treinamento para que lutássemos pela vida até os últimos momentos. Mas, obviamente, que essas palavras ditas pelo Antônio, elas causavam sempre polêmica, trazia, às vezes, um pouquinho de reflexão e, muitas vezes, de dor. Mas era a opinião do Antônio. Então, o Antônio, no caso específico desse senhor, cujo nome eu não vou dizer, ele juntou familiares desse senhor e mais alguns médicos, e ele fez uma defesa da qual eu estava muito próxima quanto da proposta e eu ouvi tudo. Ele dizia o seguinte para os familiares e os doutores: Olha, esse senhor, ele já está com quase 90 anos, ele está vivendo os seus últimos momentos, só tem a vida dele mantida devido aos aparelhos ligados. Eu gostaria de levá-lo para o cantinho da despedida, debaixo da minha mangueira. Gostaria de colocá-lo na cadeira de rodas para mostrar para ele os pássaros. Por incrível coincidência, hoje até tucanos estão lá na árvore. Vieram para comer dos frutos que eu coloquei. Eu coloquei mamão e os tucanos vieram saborear do mamão. Ele precisa, sabe, apreciar um pouco da vida lá fora. Ficar dentro deste quarto, morrer às mínguas desse jeito, só vai fazê-lo sofrer cada vez mais. Por favor, permitam que eu conduza esse senhor para o cantinho da despedida. Me lembro que um dos doutores, um dos médicos, respondendo à ideia apresentada pelo senhor Antônio, fez a defesa natural. Falou: olha, acontece que se nós tirarmos ele dos aparelhos, ele não vai resistir. Ele vai falecer, ele vai morrer. Então, portanto, eu não posso autorizar que o senhor faça isso. Até me lembro que a filha desse senhor, uma senhora, porque o senhor já tinha quase 90 anos, a filha dele da qual estou falando, tinha 68 anos. Já era, portanto, uma senhora. Essa senhora, na conversa com o Antônio, ela falou: olha, eu sou favorável. Eu gostaria, sim, que meu pai fosse com o senhor para o cantinho da despedida, debaixo da mangueira do seu Antônio. A vida se apresentava. Era uma coisa impressionante. Era impressionante porque parece que os animais adivinhavam qual era o objetivo do Antônio. Eles vinham todos para ali. De fato, ele tinha razão, porque naquela manhã até tucanos no plural, nós tínhamos lá. Sem contar saguis, os macaquinhos que vinham, porque ele colocava frutas. Ele cevava a vida ali. Como eu já falei, eram vários pássaros. Então, era um lugar, digamos, que muito mais agradável para uma pessoa se despedir da vida do que dentro de um quarto de hospital. Mas o médico foi taxativo. Falou: olha, eu não autorizo. Não posso autorizar. Porque se nós tirarmos esse senhor do lugar onde ele está, ele não vai resistir.
ele vai morrer. Eu presenciei essa conversa. E é aí que vem a polêmica, né? Qual é a polêmica que eu quero apresentar nessa história? De que lado você ficaria nessa hora? Você que está ouvindo esse meu relato. Você ficaria do lado do Antônio, que queria conduzir aquele senhor na cadeira de rodas para o cantinho da despedida? Que inclusive a filha dele concordava com a posição do Antônio? Ou você ficaria do lado do médico? Tinha que lutar pela vida daquele senhor até o último momento. De que lado você estaria? Eu, com o meu profundo conhecimento a respeito de saúde pública, de saúde humana, eu vou dizer para vocês, aí é que eu quero justificar porque eu comecei com autoelogio, porque que as pessoas me chamavam de doutora, enquanto enfermeira padrão que eu era. Para apenas posicionar-me agora a respeito do que eu pensava a respeito desse senhor. Qual era a minha previsão como enfermeira padrão? Esse senhor, fora daqueles aparelhos, ele teria, no máximo, de 10 a 15 minutos de vida. Ele ia ver os pássaros, os animais. Ele iria resistir sem dor por 10, 15 minutos devido ao efeito dos analgésicos que já estavam ministrados no seu organismo. Sim, ele iria resistir sem dor. Mas a vida dele não ia passar de 10 a 15 minutos. No entanto, nesse período de 10 a 15 minutos, ele teria esse contato que o Antônio queria que ele tivesse com a natureza, com o ar puro, vendo os pássaros, vendo os animais. Entendem? Então é por isso que eu precisei me posicionar para que eu pudesse, neste instante, apresentar para vocês uma palavra da própria ciência. Ele teria de vida, a partir dali, 10, 15 minutos. Mas o médico foi contra. No entanto, observem o que aconteceu. De repente, eu estou saindo na parte externa do hospital e escutei os gritos do médico com o Antônio. Seu Antônio, eu falei para o senhor que não podia trazer o senhor aqui para o quintal do hospital. Eu dei a minha posição médica para o senhor está sendo irresponsável. E quando eu olhei, o senhor Antônio estava com a cadeira de rodas e aquele senhor, de quase 90 anos na fase terminal, debaixo da mangueira, no cantinho da despedida. E ele, empolgado, mostrava para aquele homem os pássaros, o tucano, o macaquinho, o sagui que tinha feito uma visita, ou saguis que tinham feito uma visita, que vieram provar das suas frutas, mas também via a bronca que o médico deu nele, a briga do médico com ele. E aí ele disse: mas eu já encontrei ele na cadeira de rodas, disse o Antônio pro médico em resposta. Não fui eu, não senhor, que entrei lá na UTI e o apanhei. Eu já o encontrei na cadeira de rodas. Eu entendi que vocês tivessem pensado diferente. Quando eu ouvi essa versão do seu Antônio, uma coisa eu tinha certeza absoluta comigo. Seu Antônio não mente. Não, ele jamais havia mentido. E ele dizia que já tinha encontrado o senhor na cadeira de rodas. E aí, a pessoa que o encontrou falou: por favor, o leve, pode levá-lo. E quem foi que deu essa ordem para o senhor? Falou: olha, alguém de branco que passou por mim no corredor do hospital. Mas quem era essa pessoa? Resultado: este senhor de quase 90 anos riu, se divertiu, vendo de perto tudo aquilo que vinha na mangueira do seu Antônio. Os pássaros, os bichinhos. Diante da bronca do médico, ele trouxe ainda esse senhor para dentro do hospital. Esse senhor ainda foi religado aos seus aparelhos e veio a falecer coisa de meia hora depois. Se tanto, meia hora, 40 minutos depois ele veio a falecer. A filha desse senhor foi ao hospital,
Foi questionada se ela tinha autorizado a fazer isso. Ela disse que não, mas que ela não era contrária. Que bom que o pai tivesse tido essa oportunidade. E aí começaram a fazer uma grande pesquisa de saber quem é que tinha colocado o senhor na cadeira de rodas. Que não tinha sido o seu Antônio, nós tínhamos a mais absoluta certeza, porque realmente ele não mentia. Ele tinha a confiabilidade toda do hospital. Inclusive, esse médico queria brigar com ele através do seu posicionamento, mas o próprio médico acabou tendo que ouvir da própria direção do hospital que o seu Antônio era da extrema confiança e jamais mentiria. Mas, afinal de contas, quem é que havia colocado aquele senhor na cadeira de rodas? E dito para o Antônio: olha, pode conduzir o senhor até o cantinho da despedida, Antônio. Pode levá-lo. Quem foi que fez isso? Eis a questão. No hospital não se falava noutra coisa. Os dias se passaram, a rotina continuou, outros pacientes lamentavelmente passaram pelo cantinho da despedida, onde o Antônio realizava aquele seu trabalho de anos, era uma coisa que ele fazia há muito tempo, outros acontecimentos, mas este em particular, em especial, foi o que marcou todo mundo. Até que tivemos um desfecho para o caso. E o desfecho era muito sobrenatural. Senhora Valdete, a diretora do hospital, conversando com o senhor Antônio, de repente mostrou para o senhor Antônio a fotografia de um doutor de nome Adalto. Conhece Antônio? E quando o Antônio olhou para a fotografia, o retrato, né? Que ele chamou inclusive de retrato. Quando ele olhou para o retrato do doutor Adalto, falou: conheço, foi ele! Foi ele que pediu para eu levar aquele senhor lá para o cantinho da despedida. O senhor de quase 90 anos, que deu a polêmica, que causou a confusão aqui no hospital, foi ele. Na verdade, essa diretora do hospital já tinha mostrado a foto de caso pensado, porque não era a primeira aparição do Dr. Adalto no hospital. O Dr. Adalto havia sido o fundador daquele hospital. Ele já havia falecido, tinha mais de 20 anos e já tinha aparecido para algumas pessoas naquele hospital. A diretora Valdete sabia disso. Ela desconfiava disso desde o primeiro momento por confiar demais no Antônio. E quando ela mostrou a fotografia para o Antônio, apenas ela teve o caso confirmado. Foi exatamente isso que aconteceu. Antônio e o seu cantinho da despedida. A ideia dele ainda é escrever um livro. Não, o livro ainda não saiu, embora seja eu uma incentivadora dele. Até porque muito mais histórias se acumularam depois disso. Até peço a permissão a vocês para voltar dia desses, aqui no canal do Paulinho Boa Pessoa, para contar mais histórias a respeito do cantinho da despedida. Você gostou da história? Por favor, curta a história, aproveita e manda o seu comentário. E sobrando gentileza para você, peço-lhe, ajude o canal do Paulinho Boa Pessoa. Manda, através do Valeu Demais, aquela ajuda importante para o canal. Isso faz com que o canal melhore ainda mais na sua arte de contar as histórias da vida.